Então essa é uma questão. Agora é o seguinte, estudo de caso, mais um estudo de caso, o petróleo e a economia. Vamos ver o que nós podemos tirar de proveito desse exemplo aí disponível. Algumas das maiores flutuações econômicas na economia norte-americana desde 1970 originam-se nos campos de petróleo do Oriente Médio. Então, o petróleo cru é um insumo básico na produção de muitos bens e serviços, e grande parte do petróleo mundial vem da Arábia Saudita, do Kuwait e outros países ali do Oriente Médio. Então, quando algum evento, normalmente de origem política, reduz a oferta de petróleo proveniente dessa região, o preço do insumo aumenta em todo o mundo. As empresas americanas que produzem gasolinas, pneus e muitos outros produtos registram aumento nos seus custos, aquilo que a gente viu anteriormente, ou seja, um choque nos custos, e descobrem, portanto, que não é lucrativo ofertar sua produção de bens e serviços a um determinado nível de preços. O resultado é um deslocamento na curva de oferta agregada para a esquerda. Então, a curva de oferta agregada, de curto prazo, vai se deslocar para a esquerda e para cima, o qual, por sua vez, leva a uma estagflação. Então, estagnação com inflação. O primeiro episódio desse tipo ocorreu em meados da década de 1970. Os países com grandes reservas de petróleo reuniram-se como membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Então, a OPEP é um cartel, ou seja, um grupo de vendedores que procura impedir a competição e reduzir a produção a fim de elevar os preços. E, de fato, os preços de petróleo naquele período aumentaram substancialmente. Então, de 73 a 75, que teve aí o primeiro choque do petróleo, o preço do petróleo aproximadamente dobrou no mercado internacional. Então, os países importadores de petróleo de todo o mundo registraram simultaneamente inflação, então preços maiores, e recessão. A taxa de inflação dos Estados Unidos, medida pelo IPC, superou 10% pela primeira vez em décadas. O desemprego saltou de 4,9% em 73 para 8,5% em 75. Então, foi visto ali como uma baita crise, um baita choque na economia. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Quase a mesma coisa aconteceu novamente alguns anos depois. No final da década de 70, os países da OPEP, mais uma vez, restringiram a oferta de petróleo para aumentar o preço. Então, mais uma vez, isso aconteceu. Então, de 78 a 81, mais uma vez, o preço do petróleo mais que dobrou. E, novamente, o resultado, o impacto econômico, no caso, sobretudo na economia americana, foi a estagflação. Mas o Brasil também viveu, que foi aí quase o começo dos anos 80, um período de crise. A inflação, que baixara um pouco depois do primeiro choque da OPEP, voltou de novo a ultrapassar os 10% ao ano. Mas, como o Fed não estava disposto a acomodar uma elevação tão grande da inflação, logo sobreveio uma recessão. Então, o Banco Central decidiu que não ia fazer um ajuste, aquilo que a gente viu lá, se eu não me engano, na figura 11, fazer aquele ajuste de demanda agregada, ou seja, levando a demanda agregada para cima e aí mantendo a produção, mas com inflação. O resultado aí vai ser uma recessão como inflação. O desemprego ele aumentou de aproximadamente 6% em 78 e 79 para cerca de 10% alguns anos depois. Ok? Então veja. O mercado mundial de petróleo, ele também pode ser uma fonte de deslocamentos favoráveis na oferta agregada. Em 1986, ocorreu um desentendimento entre os membros da OPEP. Alguns dos países membros voltaram atrás em seus acordos de restrição de produção de petróleo. Então, às vezes, neste esquema de cartel, é um dos poucos cartéis no mundo legalizado, eles vão fazendo esses ajustes. E horas, os membros da OPEP, eles descumprem os acordos coletivos que eles fazem. Então, no mercado mundial de petróleo cru, os preços caíram aproximadamente pela metade. Essa queda nos preços de petróleo
reduziu os custos para as empresas dos Estados Unidos, que perceberam ser mais lucrativo ofertar bens e serviços a qualquer nível de preço. E aí você tem um efeito contrário, tem um desentendimento, algum país não cumpre o acordo e, portanto, passa a produzir mais. Ao produzir mais, o preço do petróleo cai. Ao cair o preço do petróleo, reduz os custos das empresas americanas que dependem deste insumo, portanto, tem muito custo produtivo a partir dele, e aí percebem que podem ter mais lucro e passam a produzir mais. E aí, isso faz com que a curva de oferta agregada ela se desloque para a direita. Como resultado, a economia norte-americana registra justamente o oposto da estagflação. Então, neste caso, onde você tem aqui agora uma tendência à queda no preço do petróleo, queda nos custos de produção, aumento da lucratividade, aumento da produção e deslocamento da oferta agregada, então, para a direita, você sai, portanto, da estagflação e passa agora a registrar o quê? Uma produção crescente, queda no desemprego e uma taxa de inflação no seu menor nível em muitos anos. Então, claro, mais uma vez, e por isso que eu tinha falado anteriormente, né? Quando eu falo aqui talvez um pouco mais rápido, por conta aí da linha de raciocínio que eu quero manter, é que à medida que você entende qual é o impacto de cada movimento na economia, você sabe construir o encadeamento de maneira natural. Então, se o preço do petróleo cai, e o petróleo é um importante insumo para várias empresas, isso reduz o custo, aumenta o lucro, aumenta a produção, aumenta o emprego, consequentemente, você tem uma situação de crescimento nessa economia, claramente. Se for o oposto, você tem um movimento de estagnação com inflação, ou inclusive até mesmo uma recessão. Nos anos seguintes, o mercado mundial de petróleo não tem sido uma fonte tão importante de flutuações econômicas. Isso se deve, em parte, ao fato de que os esforços de conservação e mudança na tecnologia reduziram a dependência que a economia tinha do petróleo. A quantidade de petróleo usada para produzir uma unidade de PIB real diminuiu de cerca de 40% desde os choques na década de 70. Então, você tem uma mudança no próprio funcionamento da economia, o que vai dependendo cada vez menos de determinado insumo. Dessa forma, o impacto econômico de qualquer mudança no preço do petróleo é muito menor atualmente do que já foi no passado, ok? Então, isso aí é um importante estudo de caso. Agora nós temos aqui o resumo para fechar esse capítulo.